Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com os irmãos. Nós estamos comemorando, né? Nós comemoramos o nascimento de Jesus em dezembro, a Páscoa em abril, e 40 dias depois nós estamos hoje comemorando a ascensão de Jesus, e no próximo domingo nós comemoramos o Pentecostes. Então são essas comemorações que o mundo cristão e a igreja, ela comemora para lembrar sobre a obra de Cristo. E hoje nós vamos tratar a segunda parte, a ascensão de Cristo. Então aqui nós temos Atos capítulo 1, os irmãos podem abrir, eu lerei Atos capítulo 1. Versos 9 a 12, a 11. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Vamos fazer uma oração e nós leremos. Amado Deus, Tu és o único Deus, além de Ti não há outro. Tu és o Deus Trino, que reina sobre tudo e todos. Todas as forças, todas as criaturas estão debaixo de Teus pés. Tu dominas hoje sobre tudo e todos e faz a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, que nosso coração possa subir até a Tua presença e que possamos gozar da Tua bondade e que a Tua palavra possa transformar a nossa vida, em nome de Cristo, amém. Então, Atos 1, o evangelista Lucas, que escreveu esse livro, tanto Lucas como Atos. Então, vou ler aqui para os irmãos. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os 12 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. Amados, o evangelho de Lucas é o único evangelho que menciona 40 dias depois da ressurreição de Cristo. E Atos, ele completa, porque nós temos, no final do capítulo 24 de Mateus, de Lucas, nós temos os relatos sobre a subida de Cristo. Mas algumas coisas faltam ali que é mencionado em Atos. Então, o Atos é o livro que ele menciona a subida de Cristo, e Lucas. Você não vê essa menção específica como em Atos, nos evangelhos, nas cartas, Romanos, Coríntios em diante. Você não vê essa expressão, essa ideia de que as pessoas estavam observando a ascensão de Cristo. Tá? Então você vê apenas em Lucas. Os outros livros eles omitem, porém eles aparecem no ensino, esse assunto. Então aqui nós queremos falar dos dois relatos, apenas dois relatos mostrando em Lucas 24, 50 até 53, e em Atos nós temos dois relatos. Então alguns pontos que se relacionam aí, que se comparam. Então, ambos os relatos dizem sobre a ascensão de Jesus, apenas nesses dois relatos. E segue-se esse comissionamento. Jesus comissiona os apóstolos para que eles preguem o evangelho. Segundo, ambos dizem que se deu fora de Jerusalém. Jesus chama, no caso de Lucas, para Betânia, ali próximo, em algum lugar do Monte das Oliveiras, ali se deu esse momento.
Terceiro, ambos dizem que Jesus foi levado às alturas. Então isso foi um ato de Deus Pai, mostrando o seu poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Então, esses dois relatos vão falar sobre isso, tem um ponto comum. Temos também relatos, apóstolos voltaram para Jerusalém. Nos dois relatos, eles voltam para Jerusalém, tomados de grande júbilo. No quinto, ambos dizem que depois disso eles aguardaram a vinda do Espírito Santo. Então, nesses dois relatos, Atos 24, e Atos 1, 9 a 11, e Atos 24, 50 a 53, estão em acordo. Um completa, no caso, o Atos completa mais. A ascensão de Jesus aconteceu. Hoje, muitas pessoas, né, até dentro das igrejas no mundo, eles negam a historicidade da ascensão. Eles negam. Por quê? Porque o homem está numa era científica e ele não acredita nessa ideia de subir. Para você subir para o espaço celestial, você tem que ter um foguete. É isso? Você tem que ter um foguete. Então, essa ideia de Jesus subir, isso é uma coisa primitiva, da pré-cristã. E nós somos mais evoluídos. Mas a palavra de Deus fala que Jesus subiu aos céus. A palavra de Deus mostra esse registro. A palavra de Deus mostra o registro da ressurreição e da ascensão. A palavra de Deus que afirma isso. Por mais que o homem ache que não precisa disso, mas a palavra de Deus fala sobre isso. Então, em primeiro lugar, nessa área, os milagres não precisam de precedentes para autenticá-los. Isto é, o homem no iluminismo, o homem no conhecimento, lá em 1700 para cá, ele achou que ele conheceu mais. E tudo que nós temos hoje, os ar-condicionados, os smartphones, o computador faz parte desse movimento de 1600 para cá. Antes o homem não descobria nada, só o fogo e uma arma, e olhe lá. Toda a tecnologia ela começa em 1600 com Galileu para cá. E aí vem o iluminismo, que diz que é o império das luzes, o homem conhece tudo. Porém, os milagres estão aí. E eles, para tentarem negar os milagres, eles fazem a ideia do princípio da analogia. Isto é, se eu não consigo fazer nada que é fora da natureza na minha vida, então eu não aceito. Isso faz parte da ideia ateísta. A ideia desses homens é que se eu não posso executar essa experiência agora, portanto não vale. Porém, a palavra de Deus fala desses dois atos, a ressurreição e a ascensão. É um registro histórico. Em segundo lugar, a ascensão é um fato aceito em todo o Novo Testamento. Por mais que temos dois relatos, mas no Novo Testamento nós temos esses registros no sentido disso ser aceito. Então, por exemplo, João registra o Jesus ressurreto. E o Jesus ressurreto recomenda a Maria Madalena, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Então isso tem a ver com o relato da ascensão. Pedro em seu sermão, no dia de Pentecoste, diz que Jesus, exaltado à destra de Deus, ele trata esse fato como algo histórico, não uma mitologia. Paulo frequentemente fala da exaltação de Cristo em todas as suas cartas. E na Epístola de Hebreus, a ressurreição e o reinado de Jesus não são confundidos. Então, o relato da subida de Jesus está no Novo Testamento. E está no Velho Testamento, nos Salmos 24 e 47, aqui pelo menos que nós já lemos domingo passado e hoje. Esses salmos, eles são a base teológica para a ascensão de Jesus que vem no Novo Testamento. Não é algo que ocorre sem uma conexão com o Velho Testamento. Então, a ascensão de Jesus, ela ocorre para confirmar a obra de Deus.
Então Lucas conta a história da ascensão de maneira simples, com palavras simples. Diferente dos livros apócrifos. Por exemplo, a Igreja Católica, ela tem 7 livros. Lá em 1400 e tal, ela colocou. O judeu não aceita os 7 livros, só 39 livros. Assim como nós, da Igreja Reformada e das igrejas evangélicas, aceitamos só 39 livros. Mas a Igreja Católica botou 7 livros a mais. Porém, tem mais de 100 livros. E quando você pega o relato de um livro apócrifo, por exemplo, de Bartolomeu ou de Tomé, você vê que eles exageram nas manifestações que eles dizem que ocorreram. Mas quando você pega Lucas, ele usa palavras simples, ele não exagera, ele fala, ele subiu e apareceu 2 varões, eles falaram, então ele não exagera. É um relato redigido por Lucas de maneira histórica. Registre isso aí. Em quarto lugar, Lucas enfatiza a presença e o testemunho de pessoas oculares, de maneira que as pessoas, ele relata as pessoas que viram, ele escreve sobre isso. Foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Então, Lucas não viu a subida de Jesus. Lucas relatou o que as testemunhas oculares falaram. Lembra disso, irmão? Lucas não andou com Jesus. Ele relata, ele vai atrás das fontes. É assim que a gente prova a história. Você não prova a história em laboratório. Você faz seus exames no laboratório. Os seus exames não são premonições. Você faz experiência lá para saber se você tem verme, para saber se você tem isso e aquilo. Isso é feito em laboratório. Mas a área histórica são registros que nós temos que foram passados de gerações. Então, amados, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Ele relata isso. Isto ele pegou das testemunhas oculares. Estas testemunhas, incluindo os apóstolos, os 2 anjos, disseram: o que estás olhando para as alturas? Ele registra isso. Então, Lucas registra esse relato da subida de Jesus. Então, isso é uma parte histórica. A presença do Senhor estava ali na sua subida. A presença do Senhor estava com os servos de Deus, que saíram lá do Egito. A presença de Deus estava com aqueles que tiveram o momento da transfiguração. Então, a ideia da nuvem é o símbolo da presença de Deus. Mas haverá algumas diferenças importantes aqui na partida e no seu retorno. Será pessoal. Será visível para todos, quando ele vier, será para todos. Então, amados, até a volta de Jesus, eles deviam continuar sendo testemunha, eles deviam levar a palavra de Deus. É isso que Deus quer com você, que é crente. Você não pode guardar para você esse tesouro, você tem que levar para as pessoas que estão próximas a você, para levar a palavra de Deus. Então, o nosso centro não é o céu, o nosso centro é a terra agora. O nosso objetivo é aqui na terra, é levar a palavra de Deus para que muitos possam conhecer. Mas tem muitos cristãos que eles só ficam pensando no céu. Calma, você vai para lá, mas Deus quer que você hoje fale de Cristo, que você leve a palavra deles para todos. E era isso o objetivo de Jesus, que os discípulos levassem a palavra, mas eles tinham que esperar a descida do Espírito Santo para capacitá-los para levar a palavra. Por quê? Porque se você não tiver a capacidade do Espírito Santo na sua vida, você vai ser um covarde, eu e vocês. Nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar para sermos testemunha, para nós não termos vergonha de sermos crentes. Deus não quer crentes secretos. Deus quer crentes
que se mostrem, que digam da palavra de Deus, que falem da palavra de Deus, que dêem testemunho dentro da sua relação com outros. Então você precisa do poder do Espírito para você ter força, porque você e eu somos covardes. Uma arma na sua frente, você vai negar. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai morrer por Cristo. E quando se fala aqueles irmãos lá que morreram, que foram jogados na arena, quando Nero mandou queimar aqueles irmãos, quando Nero mandou cortar a cabeça de Paulo, quando Nero mandou matar, no caso, a ideia paralela é a ideia a Pedro, e eles puderam expressar o seu amor, não podem me matar, mas eu estou com Cristo. Quem é que dá essa firmeza? É o Espírito Santo. Então, se você, irmão, aqui tem dificuldade de falar de Jesus, tem dificuldade, você precisa pedir ao Espírito Santo para capacitar você. A ascensão de Cristo é o selo da sua vitória. Tem um teólogo chamado Erickson. Ele diz aqui, registrei aqui no livro dele: o primeiro passo na humilhação de Jesus implica em renunciar à posição que ocupava no céu. Esse é o primeiro passo. Jesus deixa o céu e vem até nós e se humilha. Como? Tomando forma humana. Então ele entra nas condições do mundo. Humilhação. O segundo passo, na sua exaltação, implica deixar as condições da terra, ressuscitar e subir junto ao Pai. Então o primeiro passo vem se humilhar, e o segundo passo é exaltação. Então, amados, essa exaltação é a base de que a obra de Deus foi aceita. Podemos afirmar, em certo sentido, que a ascensão foi a consumação da ressurreição. São dois momentos, porém para a igreja não se confundia. Por quê? Porque a ascensão, sua ascensão não foi apenas a transição de um lugar para outro. A ascensão pressupõe a mudança da natureza humana de Jesus. A natureza humana de Jesus foi transformada após a ressurreição, e nós teremos um corpo semelhante a Cristo. Então você e eu teremos um corpo semelhante a Cristo. Isso faz parte do nosso desejo, de acordo com a palavra de Deus, que nós havemos de vê-lo como Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. Então no Novo Testamento diz que após a sua ressurreição, Jesus ascendeu ao céu. Céu e terra, amado. Apenas um adendo aqui: céu e terra. Que realidade é essa? Você pega em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que ele não fala de Marte? Que nós que descobrimos já Marte. Por que ele não fala de Marte? Por que ele não fala de Plutão? Por que ele não fala de Júpiter? Por quê? Porque o que é importante no plano da salvação é a terra e o céu. Lá tu não vai encontrar nada. Não, mas nós estamos encontrando. Me lembro quando estava estudando física. Aí o cara lá, o físico, deu uma fórmula de tantos planetas que é habitado. Eu estou falando isso, mas porque a gente estudou um pouco isso. Mas ele não apresenta um planeta, mano. Ele diz uma fórmula lá que ele criou. Amados, o céu na Bíblia é o espaço de Deus. A terra é o nosso espaço. Céu não é apenas um lugar feliz, onde o povo de Deus, quando morrerem, vão para lá. O céu não é nossa casa. A tua casa e a minha é a terra. Porém, uma terra transformada, e habitará a justiça. Então, amados,
Muitas vezes o cristão fica empolgado, não é o céu. Não, quando tu morreres, a tua casa provisória é o céu. Mas o plano de Deus, podemos ver em toda a Bíblia, novos céus e nova terra, para que sejam unidos na renovação. Então a morte de Cristo, Ele vai unir o céu e a terra transformados. E a primeira pessoa nesse mundo transformado é Cristo, com o novo corpo. Então o céu pode muito bem ser a nossa casa temporária, sim. Quando você morrer, se Jesus não voltar, você vai para o céu, para a presença de Cristo. Mas o seu final é viver no mundo transformado pela morte de Cristo. O seu destino final é viver na terra transformada. Então a ressurreição foi o início dessa renovação. O céu, repito, não um local dentro de nosso corpo espacial, ok? Irmãos, então a ideia de que Jesus subiu aos céus, aí você pode pensar, como os deístas lá no iluminismo, não, nós não tínhamos alguma coisa para subir, para sair da atmosfera, não é essa ideia na Bíblia. A ideia de céu não é você olhar para lá, no cosmos, lembra disso, passar planetas, não. A ideia do céu é uma nova realidade da presença de Deus, um local totalmente diferente do cosmos. Nós humanos aqui, do século 21, nós sabemos, nós conhecemos através dos telescópios, primeiro o Hubble que tinha, mas agora é outro, nós conhecemos quantas galáxias tem, nós conhecemos o tamanho do universo, tantos 15 bilhões de anos-luz, negócio assim, não temos nem noção, mas não é isso o céu, isso é o cosmos, o céu. Jesus subiu ao céu, uma nova realidade que não tem a ver com o cosmos. Entendeu, amados? Não fique pensando no cosmos, mas a ideia da nova realidade, do local totalmente diferente em que Deus está ali, com seu reino, dominando sobre tudo e todos, incluindo aqui a terra. Então, eles acreditavam que o céu e a terra são duas esferas da realidade de Deus, em que Deus atua. Observa que os anjos chegam e eles aparecem, depois eles desaparecem. Jesus naquele momento chega diante lá de Emaús e desaparece. E como é que é isso? É outra realidade, não tem a ver com o cosmos aí. Então o corpo ressurreto de Jesus não tinha coisas para impedir, para ele poder entrar e sair, entendeu, amados? Então a ideia é que Deus vai transformar novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Duas coisas que nós temos que pensar sobre essa área aí. Primeiro, uma das coisas centrais nas promessas do Velho Testamento é Daniel 7, onde fala sobre semelhante ao Filho do Homem, é trazido para cima sobre as nuvens do céu para o ancião de dias. Então a ideia é que essa profecia foi completa, foi cumprida. A ideia desse Jesus que sobe aos céus é o ancião de dias, e a história da ascensão de Jesus indicaria que Daniel 7 tinha cumprido dramaticamente essa profecia ali. Então, a segunda coisa, para os leitores de Lucas, saberia que quando um imperador romano morria, você sabia que toda vez que um imperador morria, por exemplo, Nero, Tibério, Diocleciano, quando ele morria, a alma dele subia para o céu e ele se tornava filho dos deuses. Isso era o que os romanos aprendiam. Só que ninguém via ele saindo. Mas dizem as pessoas que eles viram quando
Tito morreu, diz que a alma do Tito saiu, mas o corpo dele ficou. O que Lucas está nos dizendo? Que Jesus sobe ao céu com o corpo e com o seu espírito, enquanto os romanos só subia o espírito. Por quê? Porque para os romanos, que era a filosofia grega que dominava seu pensamento, dizia que a matéria é má, ela não pode ir para o céu. Mas em Cristo, quem criou a matéria foi Deus. Foi Deus que trouxe a existência, e quem criou o espírito foi Deus. Então, quando você e eu morrermos, nosso espírito sobe, mas um dia Deus vai ressuscitar o nosso corpo, porque o prazer está no corpo e no espírito. Entendeu, amados? Nós teremos os prazeres do corpo e do espírito, porque o único Deus de prazer é Cristo. Diabo não cria prazer, diabo deturpa o prazer, mas Cristo é o prazer. Então, amados, Tibério, tem até se você entrar no Google, né, tem até uma estátua da alma do Tibério subindo. Colocaram lá. Mas o nosso Jesus subiu com o corpo. Então, amados, Ele é que vai restaurar todas as coisas. Ele estava com o olhar fixo, isto é, contínuo. A palavra no original, atenizo, contínuo, fixo, com o propósito de não perder a direção, olhando. Mas Deus queria que ele estivesse aqui para pregar o Evangelho, porque nós temos que levar a palavra de Deus. Então o nosso Salvador, Ele é o nosso sacerdote, Ele subiu aos céus para interceder por nós. Então você pode orar ao nosso sacerdote, você pode pedir a Ele para defender a sua causa, porque Ele é o nosso advogado, porque Ele é o cabeça da igreja, o Cristo exaltado e glorificado, trabalha com o seu povo aqui na terra. Você não está só. Muitas vezes você passa por problemas, por pecado, por lutas, mas você tem que clamar a Deus, porque Ele subiu e está assentado à direita de Deus para interceder por nós. E Ele controla até o pecado. Esse é o Deus soberano. Às vezes você é ensinado para ficar com medo do diabo. Você tem que ficar temeroso e com medo é de Deus, porque o diabo é apenas o diabo de Deus, porque o diabo é apenas um capataz de Deus, e ele vai fazer o que está dentro do seu plano soberano. Ele não vai ter força para matar você, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele resgatou através da sua morte e da sua ressurreição, e quando Ele sobe aos céus, ninguém mais vai fazer o que quer. O diabo não vai mais fazer o que quer, e nem você. Então, amados, nós devemos temer a esse que subiu aos céus. Algumas implicações aqui, pelo menos 3. Em primeiro lugar, Ele consumou a sua obra. A ascensão de Jesus mostra que a obra foi completa na cruz. Você não precisa fazer nada para a salvação. Você tem que crer, confiar, obedecer o Senhor. As suas rezas, as suas orações não têm valor se não estiver em Cristo. As suas obras não têm valor se não estiver em Cristo. Por que a obra do ímpio não tem valor? Porque ela é contaminada pelo pecado. A obra que tem valor, as obras que têm valores, são as obras feitas em Cristo. Então você precisa estar em Cristo. Então quando Jesus sobe ao céu, Ele mostra que Ele completou a obra, e que tudo que agrada a Deus está em Cristo. Abraão não agrada a Deus, só ele. Davi não agrada a Deus,
Paulo não agrada a Deus se não estiver em Cristo. A única pessoa que agrada a Deus é Cristo. Foi o único que cumpriu a lei. Foi o único que satisfez o que Deus queria. Nenhum homem satisfez. Nenhum homem, nem Abraão, nem Davi. Todos caíram. Nem eu, nem você. Todos caímos. O diabo venceu. Nos venceu. Mas Cristo é que trouxe a vitória para nós. Então não confie nas suas obras. Não confie porque você é religioso. Tem muitos religiosos no inferno. Mas confie em Cristo para que dê a salvação. Segunda coisa, ele foi levado às alturas. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, como diz Paulo em Filipenses, e se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor. Então, essa exaltação, Deus o exaltou através da sua subida, e ao lado de estar ao lado do Pai. Deus o exaltou sobremaneiramente. Essa palavra no original significa levantar, elevar, o oposto da humilhação. Jesus foi humilhado e Deus o exaltou de maneira sobrenatural e sobre todo o nome. Os homens mais importantes da terra serão esquecidos. O nome que sobra é Cristo. Às vezes, quando morre alguém, você e eu aqui, eu acho que aqui não tem nenhum escritor de livros aqui. Tem? Alguém aqui já escreveu um livro? Você só será lembrado se você for estudado nas faculdades, nas escolas. Se você não for estudado, você será esquecido. Você e eu não faremos falta no mundo, mas Cristo faz. Entendeu, irmão? Eu sei. Eu aprendi sobre Platão. Que rapaz, tu aprendeu só isso aí. Platão já morreu. Tá bom, os ensinos dele. Mas ele morreu. E você só sabe se estudou na escola. Se você não estudou na escola, você não sabe nada. Eu tinha uma tia, ela não tinha estudado. E um dia eu falando, o Platão, ela disse, mas quem é esse cara? Digo, já morreu, tia, já morreu. Não sei nada dele. Digo, tá bom. E o que eu quero dizer para o irmão aqui? Jesus é acima de todo nome. Observa um nome que todos nós aqui, eu acho que sabíamos, que se temos idade. Aquele nosso, que é da Fórmula 1. Piquet não, como é aquele outro? Ayrton Senna. O jovem vai crescendo, que nasce assim depois de tudo aquilo. Ayrton Senna, que é isso mesmo? Que é isso? Só alguns velhos. Eu quero dizer para o irmão, Ayrton Senna foi nivelado. Todos nós seremos nivelados, mas o nome que está acima de todos é Cristo. A exaltação de Jesus inclui a sua proclamação, isto é, a sua divindade. Então, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, mostra que todos os seres angelicais, quando você lê, por exemplo, Apocalipse, todos os seres angelicais se prostram diante dele. Os anciãos, os 24 anciãos se prostram diante dele. Então, ele é exaltado acima de todos, isto é, todos os seres celestiais que nós temos acesso pela Bíblia se prostram diante dele. A expressão na terra declara: todas as pessoas vivem neste mundo, junto com os poderes espirituais, devem a Cristo adoração e obediência. A expressão debaixo da terra aponta para os condenados que estão em perdição, estão debaixo da autoridade de Cristo.
Então esse negócio de dizer não, olha só os crentes que servem ao Senhor, que eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Não! O ímpio está debaixo da autoridade dele. E o ímpio só está vivo porque ele quer, porque ele deu fôlego de vida para ele viver. Todos estão debaixo do poder dele. Então esta declaração de Paulo revela Jesus exaltado como Deus e Senhor cósmico, no qual tudo que existe está sujeito a ele. Em terceiro lugar, ele voltará pessoalmente. Assim como ele subiu, ele vai voltar. Varões Galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Com respeito à vinda de Jesus, os apóstolos cometeram 2 erros que nós podemos cometer. O primeiro erro, eles estavam à espera de um poder político. Isso os tinha na cabeça do judeu. Ora, o judeu tinha pelo menos 700 anos debaixo de escravidões. Então imagina, eles estavam esperando o Messias que iria acabar com os romanos. Então eles estavam à espera de um poder político, a restauração de Israel. O segundo erro, ele estava à espera do céu, apenas do céu, procurando Jesus celestial. Não, você não pode viver assim. Então o primeiro erro é o erro político, que sonha em instalar neste mundo uma terra de utopia, que tudo vai dar certo. Não, você não vai ter um reino aqui assim. Você mesmo, você que está vivo aí, que já leu alguma coisa na história, você viu, você que está mais idoso, você vê, terminou a Segunda Guerra Mundial, e a gente pensa que vai melhorar o mundo, aí lá vem a Guerra Fria, aí lá vem mais guerras. Então a ideia de utopia, que Jesus vai colocar isso no mundo político, não. O segundo erro, são erros dos pietistas, que só sonham com o céu. Então a primeira visão, a ideia é terrena demais, aqui político, e a ideia de que só sonha com o céu é celestial demais. Então você que já tem Cristo, você tem que levar a palavra, falar de Cristo, e esperar o dia que Ele vai lhe chamar, seja chegando aqui ou levando você pela morte. Tem um historiador chamado Justo Gonzalez, que tem 10 volumes de história, da história desde o século I. E ele diz aqui: nós cristãos, com frequência demasiada, permanecemos com os olhos voltados para o céu e esquecemos que fomos postos na terra a fim de cumprir a sua missão. Nossa pregação, tão preocupada com a lei, frequentemente corre o risco de ter pouco a dizer àqueles que ainda devem viver no meio das injustiças e sofrimentos atuais. Então o cristão tem que viver aqui falando de Cristo, ensinando, levando, fazendo bem, porque Jesus virá. John Stott diz que sua volta será pessoal, mas não será vista por poucos com ascensão, mas será vista por milhões e milhões que virão com ele para a presença, para trazer a sua salvação e o seu julgamento naquele grande dia. Então a aplicação aqui: medite, amado, na ascensão de Jesus. Pense nisso. Se você não tem pensado, medite, alimente sua alma com a ascensão, pensando na ascensão de Jesus, para você saber que o nosso Rei está diante do Pai, direita do Pai, intercedendo por nós, e que tudo que nós estivermos passando, nós temos que nos achegar ao trono da graça, porque Ele está ali como Deus homem, intercedendo por nós. O Deus homem está reinando neste mundo. Não pensa que as coisas ocorrem porque Deus é o Senhor do mundo, Ele é o soberano. Então Ele quer que você creia nas promessas dEle. Se você não entende o que ocorre na sua vida, mas você coloca diante de Deus: Senhor,
faça a tua vontade. A ascensão leva você a pensar que você tem que se submeter a Deus. Ore a Deus para que Ele traga aos nossos corações esta verdade da ascensão e nos leve para aquele que é Cristo, que está diante de Deus, que nós possamos adorar o Pai. Quando permanecemos olhando e ocupados com as coisas insignificantes, o pensar na segunda vinda de Jesus nos estimula e nos desperta quando ficarmos olhando e tremendo, que nos console e anime, que a nossa expectativa seja constante e jubilosa, colocando a diligência em sermos santos e trépidos em levar a palavra de Deus. Pense na ascensão. Amém.